Sobre isso que a gente conversa com o nosso analista de internacional, Américo Martins, mais uma vez aqui com a gente. Américo, bem-vindo aqui ao Novo Dia. Apesar das circunstâncias, um bom dia para você. Olá, Carol, um bom dia para você, uma excelente semana para todos que nos acompanham, Carol. Américo, tensão internacional. A gente teve recentemente, pontuando aqui para quem está chegando agora no Novo Dia, ataques dos Estados Unidos a instalações nucleares iranianas. O parlamento iraniano, como falávamos, cobrando uma resposta depois desses ataques norte-americanos, inclusive falando sobre a possibilidade de fechamento do Estreito de Hormuz. E temos a mais recente manifestação também do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, que usou redes sociais para se manifestar e fala em punição ao que ele chama de inimigo sionista. O que nesse momento está no radar da comunidade internacional, Américo, o que seria essa resposta do Irã num primeiro momento? Carol, essa é a grande questão. Como o Irã vai reagir a esses ataques contra as instalações nucleares do país feitas pelos Estados Unidos? Esses ataques escalaram muito as tensões na região. Esses ataques têm muitas dúvidas sobre a legalidade deles do ponto de vista interno e também externo, mas a grande questão é como o Irã pode reagir ou vai reagir a esses ataques, a essa grande escalada. Isso porque o regime iraniano, durante décadas, usou uma retórica muito forte contra os Estados Unidos, que eles chamam de o Grande Satã, e também contra Israel. Sempre disseram que iriam retalhar qualquer tipo de ataque com uma mão muito pesada, que iriam eventualmente até ajudar a destruir Israel e também, de certa forma, os Estados Unidos. Então eles sempre calcaram muito a credibilidade desse regime, dos ayatollahs, nesse tipo de fala, nesse tipo de retórica muito radicalizada, muito forte, e que, em tese, teria um backup ali, teria uma proteção do armamento militar iraniano. Na hora H, nada disso funcionou para os ayatollahs. Os americanos, com até grande facilidade, conseguiram bombardear as 3 principais instalações nucleares do Irã. O presidente Donald Trump disse, como você lembrou, que isso causou um grande estrago ao processo de produção de urânio no país, que poderia ser utilizado no futuro para uma bomba atômica. O Irã continua mantendo essa retórica muito acirrada. Você acabou de lembrar que o líder supremo Ali Khamenei foi às redes sociais para dizer que vão reagir de uma forma muito séria contra os inimigos, mas o Irã está basicamente encurralado, tem poucas opções de reação e todas essas opções representam risco. E eu explico por quê, Carol. Se o Irã não fizer nada, ou o Irã simplesmente aceitar uma saída diplomática, isso vai ser interpretado por muita gente como o que realmente é, uma capitulação aos desejos dos Estados Unidos. Com isso, o regime perde credibilidade no Oriente Médio, onde ele sempre teve essa postura agressiva, e ele vai perder a credibilidade porque a postura agressiva era calcada em defesa do país, em atacar eventualmente Israel ou os Estados Unidos, e perde crucialmente também credibilidade interna, porque existe uma insatisfação com os ayatollahs, eles não são populares e dissidentes vão ler essa suposta capitulação, essa saída diplomática, como um enfraquecimento do regime. Isso pode dar uma sobrevida ao regime, num certo sentido, porque eventualmente interromperia esses ataques militares e daria tempo para os ayatollahs reorganizarem a casa internamente, mas também aumentaria muito a insatisfação e a pressão popular interna. Por outro lado, se o Irã resolve reagir, como disse o seu líder supremo, como disse também o comandante do exército iraniano ontem, dizendo que atacaria, teria uma resposta muito dura contra os Estados Unidos e Israel por conta dos ataques, se eles partirem para a retaliação, talvez eles acelerem ainda mais o problema do regime, da sustentabilidade do regime. Ontem, o presidente Donald Trump chegou a publicar nas redes sociais que é possível a troca de regime. Ele disse que se esse regime que está lá em Teherã não consegue, nas palavras dele, fazer o Irã great again, ou seja, fazer o Irã
ser grande novamente, fazendo um trocadilho com a própria slogan de campanha do próprio Donald Trump, ele disse que se isso não acontecer, por que não considerar uma mudança de regime? Isso palavras do próprio Trump. Ou seja, se o Irã de fato resolver atacar ou interesses americanos no Oriente Médio ou aumentar os ataques contra Israel, os Estados Unidos poderiam atacar ainda mais o regime e poderiam aí sim começar a atacar líderes políticos, até eventualmente o próprio líder supremo do país, o que poderia levar ao fim do regime. Então, o Irã não tem escolhas fáceis, tanto pela diplomacia como pela saída militar, lembrando que eles também estão enfraquecidos militarmente neste momento, teriam consequências muito sérias para o regime. E o regime está fazendo um cálculo principal acima de todos os outros, Carol. Como sobreviver a isso? Como impedir que a República Islâmica do Irã mude de regime e os ayatollahs caiam? Essa é a principal preocupação nesse momento em Teherã. Donald Trump já chegou a se referir a Ali Khamenei como um alvo fácil. Américo, você citou a postagem feita por Donald Trump. A gente traz agora em tela para quem está nos acompanhando. Ele que foi até a própria rede social, a Truth Social, e escreveu o seguinte. Será que temos aí para a gente colocar em tela exatamente o que escreveu Donald Trump numa referência a essa mudança do regime iraniano, falando o seguinte: não é politicamente correto usar o termo mudança de regime, mas se o atual regime iraniano não é capaz de tornar o Irã grande novamente, por que não haveria uma mudança de regime? Trazendo, portanto, esse questionamento, e aí numa referência ao slogan de Donald Trump, MAGA, Make America Great Again, com Make Iran Great Again, grande novamente. Ou seja, Américo Martins, deixando muito clara essa possibilidade que, inclusive, já trazíamos aqui durante essa nossa cobertura do objetivo final desse conflito, que é essa mudança de regime no Irã. E faço até referência a uma análise do Américo, está no site da CNN Brasil, do dia 14 de junho. E o Américo já trazia para a gente exatamente esse alerta. Questionávamos qual que é o objetivo afinal do conflito, o que está por trás das intenções de Benjamin Netanyahu. E Américo já, nessa publicação que está lá no nosso site, nos conta: o objetivo final de Israel é o fim do regime dos ayatollahs no Irã. Américo. Exato, Carol. Não há dúvida nenhuma que o grande sonho do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu é a troca de regime no Irã, é a queda dos ayatollahs, é a instalação de um regime mais moderado no país, um regime que não tenha como um dos seus objetivos a destruição de Israel. E os ayatollahs iranianos deixam isso claro. Eu estive no Irã, eu acompanhei missas, aquelas missas de sexta-feira, por exemplo, que tradicionalmente acabam com queimas de bandeira dos Estados Unidos, de Israel, e gritos de morte aos Estados Unidos e morte a Israel. Então isso preocupa de fato os israelenses. E o Benjamin Netanyahu fez um cálculo político. Ele entendeu que o regime iraniano estava no seu momento mais frágil desde o início da Revolução Iraniana. E por que está nesse momento tão frágil? Primeiro, porque internamente os ayatollahs sofrem com as sanções internacionais, existe uma inflação muito alta e existe um descontentamento pela forma como o regime reprime as pessoas, em especial as mulheres. Vamos lembrar que há pouco tempo, 2 anos, haviam manifestações muito grandes, aconteciam manifestações muito grandes no Irã, justamente pela morte de uma moça de 22 anos, uma mulher, porque ela não tinha coberto o cabelo na forma como os ayatollahs determinam, uma forma que eles consideram ali, que na interpretação radical que eles fazem do Islã, como as mulheres deveriam se vestir. Isso causou muitas manifestações no Irã e esse regime não é popular. Mas, importante até do que isso para o cálculo dos israelenses, foi o enfraquecimento das milícias, dos grupos militares em outros países que apoiavam e continuam apoiando, mas hoje muito enfraquecidos, o regime dos ayatollahs. Estou falando do Hamas, do Hezbollah no sul do Líbano, milícias no Iraque e na Síria, que foram todos de certa forma, derrotados por Israel, pelo menos foram muito enfraquecidos nessa guerra que foi aberta lá com a guerra na faixa de Gaza, e Israel foi 1 a 1, se engajando militarmente com cada uma dessas forças e diminuindo muito o poderio bélico deles. Então o Irã já não tinha mais a sua primeira linha de defesa, que poderia contra-atacar os interesses israelenses, e internamente havia esse descontentamento. Por isso o Benjamin Netanyahu fez esse cálculo e usou
a suposta ameaça das armas nucleares como uma grande desculpa para isso. Então, para o governo israelense, continua sendo o grande objetivo a mudança de regime. Eles não falaram isso abertamente, nem espera-se que eles falem isso no curto prazo, mas o próprio Benjamin Netanyahu já deu a entender isso em várias das suas declarações. E o presidente Donald Trump foi ainda mais explícito, em duas ocasiões. Primeiro, quando ele disse que sabe aonde está o Ayatollah Ali Khamenei e que ele poderia ser morto. Depois, ontem, quando ele foi claro dizendo isso. Por que não mudar o regime se ele não estiver fazendo com que o Irã seja grande novamente? O presidente Donald Trump e a sua mania de governar pelas redes sociais, né, com frases ali que funcionam perfeitamente nas redes sociais, mas que têm implicações sérias na realidade geopolítica. Então, a análise que se faz é essa. E não tenha dúvida nenhuma, Carol, de que em Teherã, não só os ayatollahs estão preocupadíssimos com esse objetivo, que seria o objetivo final tanto dos Estados Unidos como de Israel, que é a queda deles, como eles acreditam piamente desde o começo que tudo isso foi um grande jogo de cena armado entre Washington e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, desde o início das negociações diplomáticas entre Estados Unidos e Irã, que já teve 5 rodadas de negociação e não chegaram a nada. Segundo a análise que se faz em Teherã, tudo isso era um grande jogo de cena para tentarem culpar o Irã por não ter tido nenhum movimento positivo nessas negociações e dar uma desculpa que seria utilizada por Israel para os ataques. Então, os cálculos sendo feitos em Teherã neste momento, só para insistir nesse ponto, Carol, o grande cálculo é o seguinte: como agir para garantir a sustentabilidade do regime? Essa é a principal preocupação dos ayatollahs neste momento, é sobreviver a tudo isso. E eles, como eu disse, não têm nenhuma escolha fácil. Você não odeia a Globo bastante. E eu falo isso com toda sinceridade. O Brasil só vai para frente o dia que a Globo deixar de existir, o dia que a Globo fechar as portas. E olha, não de forma impositiva, por ordem de uma justiça, não. Quando o povo brasileiro parar de sintonizar nessa porcaria. Não tem nada hoje mais podre no Brasil do que essa porcaria de Rede Globo. Hoje, se o Hitler estivesse vivo, ele com certeza só assistiria a Rede Globo. Tá tendo uma guerra onde todo mundo já tomou um lado. O mundo inteiro entendeu que Israel tá certo nessa guerra Israel-Irã. Irã é um país que conhecidamente financia grupos terroristas, é uma ditadura que está oprimindo o seu povo. O povo de Irã quer derrubar esse regime, mas não dá conta. Mesma coisa Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. E aí o Irã queria produzir uma bomba atômica, várias bombas atômicas para distribuir para grupos terroristas. Aí você imagina, sabe aquele terrorista que vai atropelar o povo com um carro? Imagina esse cara com uma bomba atômica. Pois bem, Israel foi lá e agiu e atingiu bases militares. A única emissora que parece que tomou o lado do Irã é a Rede Globo. Agora eu quero te apresentar um cara, antes da gente seguir em diante. Esse aqui é o Rafael Rosenzeichen. Ele é o porta-voz do exército israelense, tá? Da IDF. E ele está sempre nos mantendo informado com notícias na hora que acontece, sobre como é que está a situação lá. Olha, aqui para você ver, é uma foto dele lá em Israel, bem no hospital que acabou de ser atingido por mísseis do Irã. Ele fez um relato que eu preciso compartilhar com vocês, que é esse aqui, ó. Esse aqui. Escuta isso aqui que o Rafael está falando sobre a Rede Globo. Entre as grandes plataformas, somente uma não me deu espaço. Hoje estamos completando uma semana de guerra. É uma guerra histórica que está mudando o rumo da humanidade. E seus resultados farão com que esse mundo seja mais livre, seguro e estável. A desinformação continua sendo muito grande no Brasil. Eu venho tentando trazer para o público brasileiro a posição oficial das Forças de Defesa de Israel, respondendo perguntas, mostrando fatos, esclarecendo erros de narrativas. Desde o começo da guerra, tive em dezenas de plataformas de comunicação. Na televisão, na rádio, nos jornais, nas redes sociais. Entrei em praticamente todas as grandes plataformas, menos em uma. Há 2 dias atrás, depois de muita tentativa, a Globo News aceitou minha sugestão para uma entrevista. Estava tudo combinado, horário, formato, jornalistas, que seria na madrugada aqui em Israel. E eu topei. 1 hora antes de minha entrada, me disseram que a entrevista foi declinada porque, abre aspas, diminuíram o tema Israel e Irã
para entrar mais sobre política de Brasília. Fecha. Tudo bem, me pareceu estranho, mas acontece. Se bem que depois fiquei sabendo que no mesmo programa teve um grande espaço sobre a guerra em Israel. Mas ontem as coisas pareceram se esclarecer. Ontem eu fui até o hospital Soroka, que foi bombardeado pelo Irã no sul de Israel. Cheguei até o míssil iraniano, subi no prédio principal que foi destruído, tive uma visão quase que exclusiva sobre o que aconteceu. Falei com a Globo, expliquei o lugar que estava, até mandei uma foto e sugeri uma entrevista no próprio local. Aceitaram. Depois começou uma enrolação total. Marcamos um horário, desmarcaram. Marcamos outro horário, desmarcaram de novo. Marcamos pela terceira vez. Pouco antes de minha entrada, recebi uma mensagem dizendo que não vai ser possível a entrada. Dessa vez não me passaram nenhum motivo. Eu me pergunto, é a primeira vez que o exército israelense tem um porta-voz que fala português, para esclarecer a posição das forças de defesa de Israel de forma direta para o público brasileiro. Estou à disposição para qualquer pergunta sobre a atuação militar de Israel. Qual realmente o motivo que não autoriza a minha entrada na Globo News? É um canal de grande audiência no Brasil, de grande importância jornalística, mas que, infelizmente, seus telespectadores que se interessam pela guerra Israel-Irã ficam carentes de uma posição oficial. Se o objetivo é um mundo mais livre, mais seguro, mais justo, a posição oficial das Forças de Defesa de Israel também deveria ter espaço. Bom, aí vem a parte curiosa. A Globo noticia os números que são enviados do Hamas como se fossem dados oficiais. Quando você vê essas jornalistas da Globo falando que não sei quantas mil pessoas morreram, tantas pessoas morreram no ataque, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas. Preste atenção, o Hamas é um grupo terrorista que arranca a cabeça de crianças. Tá? É um grupo terrorista que queima mulheres vivas, que fez aquele ataque terrorista contra Israel. A Globo noticia esses números como se fossem verídicos, como se fossem verdade, mas não deixam que um porta-voz do exército de Israel fale na sua plataforma. Olha que loucura! Informações do terrorismo são distribuídas como sendo verdade. Palavras de um oficial do exército de Israel que fala português pela primeira vez na história nunca é noticiada. Por que que a Globo odeia tanto os judeus? Por que que a Globo odeia tanto os cristãos? E por que que a Globo odeia tanto a verdade? Ama terroristas. O que aconteceu com essa porcaria? O Brasil só tem futuro o dia que todas as casas e lares do nosso país nunca mais sintonizarem nessa canal, janela direta com o inferno. Eu tiro o chapéu, não tem como, esse governo é simplesmente impressionante. Gente, fala a verdade, nós estamos no meio do escândalo do INSS. Simplesmente começamos a arranhar a superfície desse buraco negro que é esse roubo de milhões de aposentados. Conseguimos agora a leitura para dar início à CPMI, para começar uma investigação no Congresso. E antes mesmo de começar a CPMI, o governo do Lula consegue iniciar um outro escândalo de corrupção. Um outro, gente. Cadê? Cadê a matéria? Tá aqui, ó. Não, isso aqui saiu ontem na CNN. Olha esse governo. Sério, não tem como não admirar esse pessoal. É impressionante. O governo federal repassou quase 16 bilhões de reais a uma ONG de São Paulo, ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Esse valor foi repassado para que fosse feita a retirada de lixo em uma terra indígena Yanomami, em Roraima. Só uma dúvida aqui. Uma ONG de metalúrgicos de São Paulo para retirar lixo de uma terra indígena? É isso mesmo que ela falou? Do ABC. Esse valor foi repassado para que fosse feita a retirada de lixo em uma terra indígena Yanomami, em Roraima. Gente do céu. Eles fazem... Sinceramente, eles sabem que vão perder, agora eles vão tentar roubar o máximo que puder, fazer o pé de meia, né? Assunto que chega com a repórter Cristiane Noberto, ao vivo aqui de Brasília. Cris, não preciso nem dizer que eu estou feliz de trabalhar no feriado só para ter você entrando em link no 360. Seja bem-vinda, minha amiga. Sua notícia. Boa tarde. Oi, Débora, é um prazer imenso estar falando contigo aqui hoje. Muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Pois é, esse valor que foi repassado para essa ONG que tem ligação com o PT, inclusive fica ali embaixo, a sede dela é embaixo da sede dos metalúrgicos.
Lembra aquele lugar que o Lula refugiou quando foi dada a sua prisão? E ele foi para um prédio e o povo cercou o prédio ali? É esse lugar, tá? Do ABC, lá em São Bernardo do Campo, justamente foi o que chamou a atenção para o TCU, foi a velocidade do repasse. Esse contrato ele foi firmado pelo Ministério do Trabalho com essa ONG, a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil, Unisol, em 28 de dezembro do ano passado, e apenas 3 dias depois, os 15,8 milhões de reais já estava na conta da ONG, mesmo sem esse trabalho de coleta de lixo nas terras indígenas Yanomami, lá em Roraima, ter começado. Peraí, só para você ter uma ideia, o que uma ONG dos metalúrgicos em São Bernardo do Campo, a terra do Lula, onde ele se refugiou quando ele foi condenado, o que eles têm a ver com limpar lixo de terra Yanomami, gente? Pelo amor de Deus, é escancarado demais. Essa questão, os técnicos justamente apontam que o pagamento antecipado em parcela única, como são fora do padrão, em comparação com outros contratos semelhantes. O ministro relator dessa história, o Alton Alencar, afirmou que há sinais claros de desvios de recursos. Segundo ele, o edital não apresentou critérios transparentes de seleção e nem metas mensuráveis. E metade das entidades que participaram desse certame foram desclassificadas. Tudo corrupto. O contrato foi firmado por meio da Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária, lá do Ministério do Trabalho, que é comandada por Gilberto Carvalho, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. É isso que dá. Pegou o povo que fez corrupção no governo da Dilma. Não, cara, eu não fico sem palavras. Eu tiro o chapéu. É um governo assim... Eles estão tentando abafar o maior esquema de corrupção do INSS da história. E aí o que eles fazem? Eles jogam mais gasolina na fogueira, mais um escândalo de corrupção. O valor destinado à Unisol, o TCU aponta que foi o segundo maior empenhado em 2024 para ações desse tipo, né, de gestão de políticas para povos indígenas. O TCU determinou a suspensão de qualquer movimentação financeira por parte da entidade até uma nova decisão e prevê oitivas, ouvir os representantes do Ministério do Trabalho. A CNN procurou o Ministério do Trabalho e também a Unisol, mas até o momento não teve nenhum retorno. Volto com você. Do Ministério do Trabalho, né? Olha que curioso, o Ministério do Trabalho, algo que está cada vez mais difícil de achar no Brasil, passa 16 milhões para uma ONG criada em fundo de quintal do metalúrgicos, que fica ali no mesmo lugar onde o Lula fugiu quando ele foi condenado à prisão, tá? Ou época boa aquela, né? Quando a gente condenava o corrupto à prisão. Hoje a gente condena a senhorinha com Bíblia na mão. E aí pega 16 milhões para tirar lixo de terra Yanomami. E olha que curioso, ele está mais uma vez usando os índios para roubar. Ele usa negros, ele usa LGBT, ele usa índio, ele usa tudo que é tipo de minoria para roubar. Como que pode, gente? E aí, o que é interessante? Esse escândalo nem vai ter uma vida muito longa, porque o INSS está dominando o debate popular. Então, o Lula pode ficar, já que tem o INSS como escudo, pode ficar fazendo pequenos escândalos de corrupção que não vai ter reverberação, não vai repercutir muito, porque esse do INSS abafa todos os outros. Será que é a estratégia deles? Será que é isso? Será que é uma coisa planejada? É brincadeira. Gostou da matéria? Se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações e compartilha. Canal Informativo News vai ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima matéria.